Seja todo mundo bem-vindo a mais uma transmissão do nosso programa ao vivo, simultâneo, Investidor Digital 1212. A gente conecta aqui com minha amiga Vanessa todo dia para falar sobre investimentos imobiliários, mais especificamente a descobrir como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Como foi o teu final de semana, Vanessa? Quais são as novidades dessa semana? Tudo bom? Muito bem, Inácio, foi tudo ótimo, tudo perfeito, tudo maravilhoso. Vamos falar do tema de hoje. Hoje o nosso tema aqui no nosso Encontro Investidor Digital 1212 é como não esquentar a cabeça com a administração do seu apartamento. Então, esse aqui é um bicho de 7 cabeças que muita gente acredita que não dá conta de amarrar ele, deixar ele quietinho num canto. Na realidade, ele não é um bicho de 7 cabeças. A administração é um negócio que só vira um bicho de 7 cabeças para quem não entende isso aqui que a gente vai passar aqui hoje. Então, existe uma forma, sim, de você não ter dor de cabeça com a administração do seu apartamento. Não ter dor de cabeça com um inquilino chato, com um inquilino que porventura venha a se comportar mal aí dentro da sua propriedade. Então, a gente vai falar aqui de alguns erros e como é que você faz para acertar, para que você seja essa pessoa que tem zero dor de cabeça com a administração do seu apartamento. Muito bem, esse é o nosso tema de hoje. É isso aí. Então, a primeira coisa que... Não sei se você quer falar um pouquinho sobre as novidades dessa semana ou já entramos diretamente no significado nosso, o que significa para nós o inquilino ou o aluguel. Vamos embora falar do tema de hoje, depois a gente vai dando os recadinhos aqui no meio do nosso encontro. Beleza. Então, o que significa para um investidor imobiliário o aluguel? Porque, assim, pode parecer óbvio, mas isso é mais lógico do que óbvio. Quando eu vou falar, vai fazer sentido. Mas se eu não falar nada, pode passar por alto. Pode virar um ponto cego. E é importantíssimo. Tá? O que significa o aluguel para o investimento imobiliário? Significa as rendas. O que vai entrar do meu negócio imobiliário. Se eu tivesse um negócio de venda de cachorro-quente na rua, a minha renda seria quantos cachorros-quentes que eu vendi pelo preço do cachorro-quente, seria meu ingresso, minha renda diária, semanal, mensal. No caso do aluguel, é o valor do aluguel o que representa as rendas do meu negócio. E o problema disso aqui, Vanessa, você pode explicar melhor com um português melhor falado do que o meu? Para quem não percebeu, eu sou estrangeiro, moro no Brasil, casada com brasileira, filhos brasileiros, já estão um tempão aqui no Brasil, mas eu ainda não sou brasileiro e por isso, às vezes, meu português pode atrapalhar um pouquinho. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que a forma intuitiva de comprar imóveis deixa a solução ou resolve o problema do aluguel para o final. E quando você está comprando um apartamento com o claro propósito de alugá-lo, tem que ser a primeira coisa que você resolve, não a última. Vou explicar. A maioria das pessoas, eu inclusive, a primeira compra imobiliária que eu fiz, fui lá, resolvi a entrada, depois tinha que pegar um financiamento, resolvi o financiamento, depois me entregaram as chaves do apartamento, e aí que me lembrei que eu tinha que alugá-lo. Então, o que você tem que fazer antes de investir é fazer o processo exatamente inverso. Primeiro você enxerga quanto que é o valor do aluguel,
Baseado no valor de aluguel, você define um financiamento que seja acorde com aquele aluguel, para que se pague sozinho, né? Não é isso que a gente quer. E logo, finalmente, a gente resolve a entrada. Como que tu paga a entrada? A entrada é o último que tu resolve, não o primeiro que tu resolve. A primeira coisa para resolver é o aluguel. Claro, o aluguel, para resolver o problema do aluguel, você vai ter que resolver o problema da localização, e a gente vai falar sobre como resolver o problema do aluguel. Tá? Mas é isso, Vanessa, me E ajuda aí. o aluguel, essa questão do aluguel, é porque ela está intimamente entrelaçada, ligada à administração. A administração que você não deve ter preocupação. O mundo ideal é que você não tenha que se preocupar com a administração. Mas como assim, Vanessa? Não tem que me preocupar? Quem é que vai se preocupar, então? Então, antes da gente entrar nesse buraco, quero só explicar a importância disso. Por que que quando você descobre uma forma de não ter dor de cabeça com a administração, você entra num mundo paralelo, num mundo onde você se torna livre para investir em mais de um apartamento, não tem a dor de cabeça e você fica com a parte boa do seu investimento, tá? Então, a administração é igual a liberdade e escala. Marca Boa, isso aí, boa. ó. A administração é igual liberdade de tempo mais escala. Se você não tem uma estrutura que te permite escalar, você não consegue viver das rendas. Agora, a partir do momento que a gente resolve a administração, você está pronto para quê? Para escalar, investir em mais de um apartamento. E aqui vai ter os malucos que vai dizer assim, Vanessa, eu estou pensando em investir no meu primeiro apartamento, você está falando de escalar, de investir em mais de um. E é aqui que está o X da questão, já vou quebrar essa objeção, é já. Você não precisa nem ganhar mais para fazer essa escala de investir em mais de um apartamento. Isso vai começar a ficar claro à medida que você for entendendo as peças desse quebra-cabeça, tá? Então, antes de qualquer coisa, você não necessita ganhar mais para fazer um portfólio de investimento. Então, assim, mas, mesmo que você ganhe mais e tenha condições de fazer um portfólio de investimento em apartamentos, que é isso que te dá liberdade financeira, para você poder viver das rendas, nós precisamos arrumar esse trem aqui, esse negócio que nós trouxemos aqui para você hoje. A administração. Conheço gente que tem dinheiro saindo para o ladrão e não consegue investir em imóveis porque não tem medo desse bicho aqui. Acha que isso aqui é um bicho que vai comer ele vivo, que não dá conta de resolver essa questão da administração. Então vamos entender o que é esse bicho e como é que a gente dá um jeito nele. Muito bem. A primeira. Bom, acho que a gente deveria falar um pouquinho sobre os clássicos erros que nós, como microinvestidores, cometemos quando iniciamos nesse mundo. E eu queria compartilhar com vocês, Vanessa, e talvez você possa compartilhar conosco também, seja a sua própria experiência ou histórias que você escuta aqui no mercado brasileiro sobre inquilinos e sobre processos de administração de propriedades. Tá? Uma das coisas que eu lembro na minha primeira propriedade que eu fiz tudo errado, hoje eu vejo como errado, na época eu achava que estava certo, era achar que porque eu que estava cuidando do meu apartamento, estava poupando um custo administrativo. Claro, como era uma propriedade, eu achava que estava fazendo uma poupança ali. Só que eu cometi um erro muito forte, que o fato de não renovar contratos sem antes analisar o preço do mercado. Deixa eu explicar como que eu fiz a primeira compra imobiliária. Casei, e quem caça, aqui é caça, não é? Então, eu comprei um apartamento que seja baseado nas necessidades minhas, não nas necessidades do inquilino. Portanto, aí teve o primeiro problema. Teve dificuldade para achar um bom inquilino. É porque só explicar, ele comprou para ele, depois o casamento acabou não dando certo e ele resolveu alugar. Isso. Ele se separou e, né, por isso que teve dificuldade de encontrar um inquilino. O segundo problema que eu teve
é o problema é o que eu estava explicando antes, que quando você compra um apartamento pensando para alugá-lo, você primeiro se fica no valor do aluguel. Quando eu já tinha comprado o apartamento e quis alugá-lo, eu já tinha definido a entrada, já tinha pagado o financiamento, e o valor do financiamento estava fixo, não tinha como mexer nisso. E quando quis alugá-lo, o valor do aluguel era bem mais baixo do que o valor do financiamento, ou seja, era mais barato alugar o apartamento do que comprar o apartamento. Mesmo eu estar fazendo um bom negócio, no sentido que estava se valorizando o ativo imobiliário, estava amortizando a dívida, beleza. Mas quando eu quis alugar o apartamento, o valor do apartamento era bem menor do que o valor do financiamento. E para piorar a situação, Vanessa, pronto, demorei para achar o primeiro inquilino, estava precisando de dinheiro e entrou o primeiro inquilino que eu encontrei. Não teve muito tempo de analisar. Quando você tem uma propriedade que é altamente desejada, você tem 4, 5, 6 contratos, 6 pessoas querendo alugar teu apartamento de forma simultânea. Daí você pode selecionar o melhor inquilino. No meu caso, não. No meu caso, eu tive que ir na sorte, me persignei. Como você fala quando a gente faz assim? Eu tive que rezar para encontrar um inquilino. Tipo assim, aceitei o contrato com ele e, nossa, que Deus me ajude que seja um bom inquilino, porque não fiz análise financeiro muito profundo dele. E isso tudo porque você comprou um apartamento pensando nas suas necessidades. Então, foi lá, comprou um apartamento gigante, de 4 quartos, num bairro bem boladão, que você queria morar num bairro muito bom. E aí, a hora que você foi, não deu certo o casamento, aí vocês se separaram, você acabou ficando com a casa. E aí você falou, bom, vou lá e vou alugar essa casa aqui, vai dar tudo certo, só que daí você descobriu que tem um primeiro problema. Não consegui encontrar um inquilino que quisesse morar num apartamento naquele lugar de 4 quartos. Isso. Tinha poucas pessoas que tinham capacidade de pagar esse valor nesse setor. E quando eu achei essa pessoa, não consegui ficar muito... Tipo assim, não teve muitas opções. Chegou um cara e eu já estava precisando da grana, tive que aceitar. E isso me levou ao erro que está aqui. Renovar contrato sem analisar novos preços de mercado. Você estava assim, graças a Deus que apareceu um aqui, esse que eu vou agarrado com unhas e dentes, eu nem vou falar para ele que vai ter renovação do contrato. Isso. Nem nada, Vai nada. que ele decida ir embora. Vai que ele decida ir embora, exatamente. Passou um ano e eu renovei o contrato automaticamente. Graças a Deus, renovou automaticamente. Esse foi o que eu falei. Eu pensei isso. Passou o segundo ano, graças a Deus, renovou automaticamente. Nessa época, eu já estava querendo vender o apartamento, mas como renovava automaticamente, eu estava feliz porque tinha meu salário, meu ingresso, minha renda garantida. Teve sorte, o inquilino era bom pagador e ele pagava pontualmente, eu estava feliz. Só que, detalhe, quando percebi, ano e meio, 2 anos depois que eu tinha alugado o apartamento, o valor atualizado de mercado do meu apartamento em relação a quanto eu estava cobrando por aluguel, a diferença era monstruosa. Estou falando de 30%. Ou seja, ele já quase se pagava sozinho. E eu sofrendo todo mês com uma diferença em conta, só porque eu não estava... eu estava renovando os contratos automaticamente. Tá? Então, um grande erro, eu hoje acredito que é, antes de tu renovar um contrato, analisar se vale a pena renovar esse contrato com essa pessoa, baseado no novo valor de mercado. Só que para isso tem que ter propriedades altamente desejadas pelos inquilinos, para que seja rápido e fácil. Tem que ter uma fila de pessoas querendo alugar onde você investiu. Porque daí, tipo, tu não quer pagar o valor a mais? Tudo bem, o próximo inquilino paga. Sai você, entra o próximo. E tem 3 pessoas na fila querendo entrar. Fica com o aluguel atualizado, bonitinho, sem prejuízo. Vai cair ali do jeitinho que manda que manda o mercado, o preço de aluguel daquela região, você vai estar recebendo. Isso aí.
Outro erro que eu cometi, Vanessa, foi como eu fiz tudo sozinho e não sabia nada, aí eu peguei um contrato da internet. Eu fiz um download do contrato pela internet. Tá? Isso daí, você tentando administrar tudo sozinho. Tentando fazer tudo sozinho. Além do tempo e trabalho que deu, o risco que deu, os erros que eu cometi, fazer um download do contrato da internet. Tentando Tá? assobiar, chupar cana e fazer umas coisas junto, beleza. Pois é, daí descarreguei da internet o primeiro um contrato standard. E aí, logo com o tempo, comecei a perceber que as cláusulas do contrato, você fala assim também? Cláusulas do contrato. As cláusulas do contrato, eu não tinha cláusulas que me permitissem fazer término antecipado do contrato. Ou seja, eu estava querendo vender o apartamento e eu não podia vender o apartamento sem antes avisar ele. E não tinha como mostrar o apartamento. Ou seja, para eu conseguir vender o apartamento, tinha que terminar o contrato de aluguel, ficar mostrando o apartamento sem inquilino, e para mim isso era, tipo assim, era maluco. Eu tive dificuldade para vender. Tive sorte, não sei, às vezes sou iluminado, e teve sorte, bem na hora que era para renovar o contrato, eu avisei para o cara que eu estava querendo vender o apartamento. Ele me disse que ele queria comprar no início e uns meses depois me disse que não queria mais comprar, mas que tinha um amigo que queria comprar. Isso é sorte mesmo, hein? Porque Isso se é o cara sorte não mesmo. quisesse comprar e você... Tá ferrado. amigo, nossa, você ia ter que falar para ele, sai então para poder vender. Porque o contrato que eu descarguei da internet não era um contrato baseado nas minhas necessidades como proprietário, que são necessidades de venda e necessidades de término antecipado do contrato, renovação baseado obviamente baseado na lei, tudo bem, mas coisas como essa. Recentemente eu comprei, passou muito tempo, estou falando 20 anos depois, comprei um apartamento. O ano passado comprei um apartamento e eu cometi um erro de alugar ele muito rápido. Passei por uma empresa da administração e eu esqueci de falar para essa empresa da administração que eu queria alugar esse apartamento com mobília. Por quê? Porque no Chile, quando tu aluga um apartamento com mobília, tu pode descontar o imposto. Daí eu esqueci de falar isso, fui de férias, na hora que volvi o apartamento já estava alugado. Quer dizer, você não conseguiu utilizar esse benefício no seu caso, não por causa do contrato. Exatamente. Só que, dessa vez, eu fiz um contrato muito bem feito, que me protegia ante qualquer eventualidade. Daí eu avisei para meu executivo da administradora, da imobiliária, e disse, olha, preciso recuperar o IVA, que é o imposto que eu poderia recuperar, portanto, preciso mobiliá-lo. Tu pode avisar para o inquilino, vamos negociar, entendeu? Preciso resolver isso aqui. Daí o cara não queria. Por certo, um parênteses, quando falo de mobília, é uma mobília especial para uma recuperação de IVA, que é uma mobília que não adianta explicar aqui, mas não é uma mobília decorada, é uma mobília de, sei lá, um refrigerador, micro-ondas e um sillão-cama. Mas isso daí é para um benefício tributário que a gente não tem no Brasil, tem só lá fora. Então, para a gente, tanto faz, a gente nem quer saber. Tipo, para mim, Vanessa, investidora, tipo, não tem aqui no Brasil, então deixa para lá. Sim, deixa para lá. O que eu estou querendo falar é que eu precisei fazer mudanças no contrato por culpa minha. E se eu tivesse feito um download do contrato pela internet, não poderia ter feito essas mudanças. Daí eu tive que terminar antecipadamente o contrato com o cara, e a imobiliária ofereceu um outro apartamento no mesmo prédio para ele, e eu consegui tirar, tive que pagar a multa, obviamente, porque a multa era muito mais barata que o meu benefício tributário. Tá? Então, o que eu quis dizer, utilizar esse exemplo, é que se eu não tivesse estado protegido por um contrato sério, uma administradora séria que me ajudou nesse processo,
talvez eu teria desistido da recuperação desse benefício tributário pelo simples fato de ter que fazer todo o tempo, e desgaste e malos tratos. Pode falar. Agora, Inácio, eu, por exemplo, eu não tenho habilidade com contrato, não gosto de mexer com contrato, tenho arrepio na espinha quando fala que tem que mexer, mudar cláusula. Qual que é o caminho? Eu contrato um advogado para ficar fácil para mim, tá? Para mim não tem muita dor de cabeça. É contratar um advogado ou isso tem a ver com a solução da administração, os parceiros na parte administrativa que a gente vai falar daqui a pouco. Bom, a pergunta é a solução, né? Claramente, o que eu estou tentando falar todo esse tempo aqui é para evitar tentar se fazer de todeiro. Sabe o que é todeiro? Todeiro, nunca ouvi falar. Faz de tudo. Ah, tudeiro. Essa pessoa que faz de tudo é o tudeiro. Nossa, essa é uma palavra interessante. Vou pôr no meu vocabulário. O cara que faz de tudo é o tudeiro. Muito bem. Tipo, aquele que quer... Então, o que eu estou querendo dizer é que você tem que parar de tentar fazer de tudo todo sozinho. Tem que se profissionalizar. Hoje em dia, no Brasil, graças a Deus, tem empresas que pensam e construíram seus negócios pensando no investimento imobiliário de aluguel. Ou seja, eles recebem propriedades para eles administrar como aluguel. Estou falando muito mais além do que uma simples imobiliária que trabalha na sua cidade. Estou falando de empresas grandes, será? Quinto Andar. Tem várias no mercado brasileiro que só fazem isso. Inclusive, elas vão olhar para esse ponto que a gente está falando aqui, que é a questão do contrato, né? Imagina que a quantidade de problemas que essa administradora já não passou. Você acha que não está tudo em contrato? Isso aí está tudo detalhadinho no contrato lá deles. Então, não há necessidade de você dar uma desperto, querer fazer sozinho, baixar qualquer contrato lá do Google para fazer esse negócio, essa parada sozinha, porque isso vai ser um chute no tiro, segundo meu amigo Inácio. Bom, só que a gente sabe que no mercado brasileiro não só tem apartamentos orientados para alquiler anual, para alquiler de moradia. Ou seja, alquiler seria aluguel. Isso, aluguel. Aluguel de moradia. Ou seja, você compra um apartamento para alugar esse apartamento para uma pessoa que quer morar por 1 ano, ou 2, ou 3, ou 5. Aqui estamos falando de que no Brasil existe um novo negócio revolucionário que está, particularmente em cidades como São Paulo, por exemplo, está super na moda. A bola da vez. Que é o famoso aluguel de short stay, ou curta data. Não alugar para hóspedes, não alugar para moradia, alugar para hóspedes, para alugar por noite, por semana ou por meses. Basicamente, aquele clássico negócio do Airbnb, tão famoso que foi. Então, como seria todo esse esquema completo que a gente falou agora no short stay? Bom, aqui muda um pouquinho e se sofistica um pouquinho o assunto. Primeiro, no short stay, você tem que fazer um investimento no seu projeto imobiliário, com investimento inicial. Além de comprar o apartamento, você tem que considerar uma mobília e decorado do apartamento. E tem que ser uma mobília decorada de alta durabilidade, muito parecido como decorar um quarto de hotel. Tá? Isso é importantíssimo. Segundo, você deve investir em apartamentos ou propriedades que estejam preparadas para o short stay. Não adianta você comprar um apartamento ou uma casa e tentar fazer um Frankenstein, onde que você vai ter problemas com o síndico do prédio. Inclusive, eu já conheci vários casos de pessoas que compraram 2, 3, 7 apartamentos e logo tiveram problemas com os síndicos e tiveram que vender os apartamentos porque o síndico proibia o aluguel de hóspedes, porque as pessoas que moravam nos prédios não gostavam de tanta rotação de hóspedes.
fica perigoso, não sei o quê. Né? São preços que não estão preparados para isso. Bem pelo contrário, tem, hoje em dia, no Brasil, empreendimentos, projetos imobiliários que estão preparados especificamente para esse tipo de negócio de short stay. Esse é o segundo. O terceiro é que você vai ter que considerar as suas rendas baseado no preço da noite multiplicado por quantas noites você vai alugar seu apartamento. Só deixar um detalhe claro aqui, né? O Inácio falou da mobília e decorado, mas é super vantajoso ter a mobília e o decorado, no caso short stay, porque o short stay é mais lucrativo. O short stay, ele tem, logicamente, quando bem localizado, ele tem 30%, não, 30 ou 20, Inácio, que a gente fez na nossa conta, 30? Olha, entre 25 e 30. Tu disse de ocupação ou de quê? De valorização, acho que pela conta, entre 20% a 30% a mais no valor do aluguel, de lucratividade no valor do aluguel, sim, comparado com o aluguel anual. Então, isso, quando você está com short stay, você ganha mais. O aluguel por short stay ele é mais caro. Então, quando a gente acerta ali um lugar que tem muita movimentação, muitas pessoas querendo morar naquela região, você tem uma rentabilidade muito maior do que se você tivesse alugando por temporada não, por ano, para moradia. Por isso que quando a gente fala assim, ó, precisa ter a mobília e o decorado, mesmo assim compensa demais. Você pega uma coisa durável, que não vai ter que ficar trocando toda hora, aquilo se paga rapidinho e logo você começa a ficar com essa diferença de 25% a 30% a mais comparado se você estivesse alugando para uma pessoa morar normal. Isso aí. E o cálculo de renda que você tem que fazer é multiplicar o preço por noite por quantas noites você vai hospedar os hóspedes. Aí vem o clássico cálculo da tia que tem um apartamento ou casa na praia e você fica fazendo cálculos esquisitos baseados em informações incompletas. Então, o short stay é mais lucrativo quando feito profissionalmente, sim. Graças a Deus, tem empresas profissionais hoje no Brasil que entregam esse serviço. São empresas que estão conectadas com várias plataformas de aluguel de noite, vários motores de búsqueda de hospedagem, como Airbnb, VRBO, sei lá. Tem 1.500 motores de búsqueda de hotel, inclusive agências de viagem, operadoras. Eu trabalhei 15 anos no mercado do turismo. 15. Uma empresa familiar. E eu vivi a transformação digital desses bookings da vida. E hoje em dia, a hospedagem depende muito desses motores. Então, portanto, você tem... Não adianta só tirar um par de fotos e subir no Airbnb. É bem mais sofisticado do que isso. E isso é para conseguir... Inclusive, tem empresas que chamam isso de rendas. Tá? Receber... o trabalho de procurar hóspedes é uma coisa, o trabalho de administração, que é a limpeza diária, né? E cuidado do projeto, é a parte. Então, tem uma empresa especializada só em achar os hóspedes e outras empresas na administração do dia a dia da limpeza do apartamento. Isso, do short stay. E tem outras que fazem tudo. Inclusive, tem algumas que até mobiliam o apartamento, se você quiser. Eles compram um kit para eles. E, cara, cobra uma comissão maior, mas inclui a mobília. E se você destrui alguma coisa da mobília, eles fazem uma reposição. Ah lá, que interessante. Isso. Isso já existe. Na realidade, assim, o que vai blindar você de ter essa dor de cabeça com o inquilino? A gente trouxe várias coisinhas aqui, mas é você entender que um bom inquilino, ele nasce de um bom proprietário. E o que seria esse bom proprietário? É a pessoa que entendeu
as peças do jogo, entendeu como o jogo funciona. E ela sabe antecipar a jogada. Antes mesmo de assinar o contrato, ela já está com isso aqui resolvido. Antes mesmo ali de fechar negócio, ela já sabe que não vai ter dor de cabeça com o inquilino. E isso daqui, ela, por exemplo, quando a gente está falando de um lugar que tem fila, onde é que está um lugar, como se chama um lugar que tem fila de pessoas querendo morar? Como é que se chama esse lugar? Esse lugar que tem fila de pessoas querendo morar, hoje, essa fila está maior ainda no futuro, se chama um bairro emergente. Então, se hoje já é muito bom, mas daqui um tempo vai ser melhor ainda, eu estou evitando o quê? Que tenha dificuldade, demora de troca de inquilino. E isso não é uma questão do apartamento, é uma questão de visão estratégica antes do investimento. Então, hoje eu já sei onde é que está o empreendimento que vai me trazer muita gente querendo morar ali, fila de pessoas querendo morar onde eu estou investindo. Então, basicamente, como é que a gente resolve esse problema, então, Vanessa? Vocês me falaram aí dos erros, já entendi, eu já me identifiquei, sou uma pessoa que, se não soubesse, poderia facilmente cair nesses erros. Mas o primeiro passo para você ter um apartamento que se paga sozinho, sem dor de cabeça com a administração, é justamente você identificar onde é que estão as melhores oportunidades. Porque do mesmo jeito que você quer investir na melhor oportunidade, esses parceiros administradores que fazem de forma profissional essa bagaça, eles também querem. Só o filé mignon. Você acha que eles vão querer... Você acha que eles vão querer pedaceira? Não. Você não quer só o filé mignon? Você não quer investir no melhor empreendimento? Você não quer viver das rendas? Quer que seu apartamento se valorize? Muito bem. O administrador profissional, ele quer o apartamento mais fácil para administrar. Então, a partir do momento que você sabe onde é que está, investe certo, você já está como um imã atraindo os melhores inquilinos, que não vão te dar dor de cabeça, a região onde não vai ter pessoas, não vai ter demora de troca de inquilino. Olha que beleza entender isso. Ah, Vanessa, isso que você está falando é óbvio. É óbvio agora. É óbvio agora que a gente está falando. Se a gente não fala, não é óbvio para todo mundo, não. E parabéns se você já sabe e você já faz investimento desse jeito. Parabéns. Tem uma galera, uma porrada de gente que não se toca nisso. E aí, a hora que vai lá e vai fechar o negócio, pisa no tomate exatamente nesse negocinho que a gente está falando aqui. Exatamente neste ponto. Gente, eu acredito que um bom investidor consegue planejar com antecedência. É muito óbvio no mercado imobiliário que aluguel de short stay está bombando. Mas, para você conseguir investir naqueles investimentos que estão preparados para receber esses hóspedes, tem que trabalhar com empresas de administração que consigam resolver isso. Em São Paulo tem várias, mas São Paulo não é a única cidade que tem esse. O que me gosta de São Paulo é que é uma cidade que está com alta demanda de aluguel internacional, cosmopolita. Porque São Paulo está lotado pelo simples fato de ser São Paulo. Tem congresso e evento toda hora. Tem hospitais muito por perto que precisam de pessoas serem operadas e os familiares ficam por perto, um lugar para ficar uma semana, 2 ou 3 meses. Porque outros destinos interessantes do Brasil, como, sei lá, Salvador ou as praias de Santa Catarina, o próprio Gramado e tal, para short stays são ótimas. Só que tem que ter cuidado de não dar um chute no tiro, como falo eu,
de não comprar num destino que só trabalha ou tem alta temporada há 2 meses. Janeiro, fevereiro e acabou. O resto do ano fica meio que parado. Tem que ter cuidado com isso. E um destino mundialmente conhecido que tem verão o ano todo é o Caribe. Caribe mexicano, da República Dominicana. E o investimento internacional no Caribe, mexicano ou dominicano, não é tão difícil quanto parece. É por isso que a gente está pensando aqui em oferecer para a comunidade de brokers digitais do Brasil uma oferta de investimento nesses destinos. Obviamente, vamos perguntar se a comunidade realmente tem interesse em fazer isso ou não, antes de começar. A gente está apenas conversando com a Vanessa sobre como isso poderia ser uma realidade para o mercado brasileiro. Embora é uma realidade que um bom inquilino nasce de um bom proprietário, que entende as variáveis que fazem que ter propriedades de alta demanda de aluguel desejáveis, que são coerentes, pensando com a visão do quem vai morar ali ou quem vai utilizar o apartamento. E não com mentalidade de família, pensando em comprar como eu comprei eu, para minhas necessidades. Você tem que comprar com as necessidades quem vai, do jeito que será utilizado o apartamento. Era isso, minha querida Vanessa, que queria compartilhar com você. Não sei se tem comentários, perguntas por aqui. Tem um comentário aqui no Instagram que ele falou, um colega nosso Mascarenhas, Rafael, ele fala que o ambiente muda o comportamento das pessoas. Às vezes o inquilino errado vira o certo em determinado local. Não sei se eu entendi muito bem, mas acredito que sim, você sacou aqui? Fazia sentido no contexto que a gente estava falando a hora que ele mandou a mensagem. Pode ser, mas sim, o inquilino errado no contexto, sim, pode ser. Se eu sou. Deixa eu tentar entender o comentário. Vamos supor que eu quisesse ser estudante. Claro, eu para alugar uma casa gigantesca de 4 quartos, eu sou ruim. Mas para alugar um kitnet durante a minha faculdade, como estudante, eu sou bom. E, claro, dependendo do contexto, eu inclino certo ou errado. No caso, assim, eu acho que ele quis dizer o seguinte, que quando o inquilino, por exemplo, o inquilino que vai ali para fazer um tratamento de saúde e ele precisa ficar apenas uma semana, não um ano. Esse é o inquilino errado para quem está querendo alugar para moradia, mas é o inquilino certo para quem tem short stay. Então, nessa mudança aí, você precisa configurar, nessa região existe mais demanda do que? Short stay ou moradia? Boa. Short stay. Vou configurar o meu apartamento para short stay e me certificar de que o prédio aceita short stay em contrato, beleza. Então, vamos embora, vamos ganhar dinheiro assim. Ou o contrário, né? Não, aqui não tem muita demanda de aluguel para short stay, mas em compensação para moradia tem muito, porque no caso de Jundiaí, né? Que é aqui no interior de São Paulo, tem muitas famílias saindo de São Paulo e vindo morar para o interior. Ali, porque está perto de Campinas, do lado do aeroporto, Viracopos, que é um aeroporto internacional, e por conta de muitas empresas multinacionais já estarem lá, estarem chegando mais empresas, isso demanda muita mão de obra, então as famílias vêm para trabalhar nessas empresas. Então, ali, short stay pode ser que não funcione tão bem quanto aluguel para moradia. E não é à toa que está crescendo demais aquela cidade. E foi um dos projetos que a gente trouxe aqui para a comunidade. E apartamentos um pouquinho maiores, estou saindo de São Paulo para apartamentos pequenos para ir num apartamento maior pelo mesmo preço. 2 a 3 quartos faz mais sentido do que um short stay de 30 metros quadrados ou 25 metros quadrados. Aprender sobre a necessidade daquela região. Normalmente, um bom inquilino nasce de um bom proprietário, que entende as variáveis que fazem que seu apartamento tenha alta demanda de aluguel crescente. Gente, forte abraço. A gente se vê na quarta-feira com mais uma transmissão que nem essa, para falar de mais um tema sobre como investir em apartamentos a serem
com que eles se paguem sozinhos. Beijo, povo do YouTube. Beijo, povo do Instagram. A gente se vê na quarta-feira. Valeu. Tchau.